Olá! Estou muito feliz de vocês estarem aqui me permitindo cumprir a minha missão. De divulgar, de vocês estarem podendo utilizar o método criado por mim, que tem tido muito sucesso durante 13 anos, já está mais do que testado, e agora trazendo para o online, né? Também tenho trabalhado há muitos anos no online, mas comecei a divulgar um pouco mais agora por conta da pandemia. E o que mais me faz eu buscar essa divulgação, essa busca, né, para utilizar o meu método, foi a questão da pandemia. Porque antes eu atendia no online, mas eu atendia aqueles clientes que requisitavam. Então é tipo, o cliente precisa, conheceu eu mostrando o meu método presencial e quis continuar fazendo a terapia no online. Por outro lado, são pessoas que são parentes de meus clientes que diz que funcionava muito bem o trabalho, mas que eu só trabalhava no presencial por conta do teste muscular. E aí eu falava para esse cliente, não, eu posso atender também no online, que eu já atendo no online. E aí, com isso, eu vim atendendo, vim aprimorando o método, e agora eu senti essa necessidade de deixar esse legado também, como eu quero deixar o do teste muscular. Mas o que é mais importante é quando você começa a fazer um curso, como você agora, que está aí para fazer esse curso cheio de expectativas, é entender que todo curso ele tem que ter uma história, ele tem que ter um fundamento. Se ele não tiver os fundamentos, é um curso que pode não te trazer uma segurança, porque você não sabe de onde está vindo. Então, por isso que esse vídeo ele está destinado a te dar essa segurança, você busca entender de onde está vindo tudo isso. Então, eu vou contar a história e os fundamentos do terapeuta espetacular. Não só online, como também no presencial, tá? Começou tudo com a cinesiologia aplicada. Gente, sabe quando começou isso? Em 1960. Quase a minha idade, eu nasci em 1957. O George Goodhart, que é um quiroprata naquela época, ele criou uma forma de mostrar para os médicos e os fisioterapeutas a cinesiologia aplicada, que tem como base a cinesiologia, a quiroprática, a medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana, a medicina indiana. Ele estudava tudo isso. E para que ele criou isso? Para restabelecer a energia muscular e equilibrar o sistema energético, favorecendo a atividade motora. Porque já que ele era um quiroprata, ele queria que a pessoa tivesse movimento corporal, muscular, bem sucedido, e ele criou essa cinesiologia aplicada somente para médicos e fisioterapeutas. E aí, criou-se, a partir da cinesiologia aplicada, o toque pela saúde, que foi em 1970, o John Tea, que teve contato com a cinesiologia aplicada, que também era um quiroprático. Ele simplificou a cinesiologia aplicada, que era bem complexa na época, e de modo que leigos pudessem aprender rapidamente e aplicá-las. E para que ele criou isso? Para descobrir todas as aspirações do corpo através de um teste simples e objetivo, que é o teste muscular de precisão, que é acessível a qualquer pessoa. Então, ele trabalhava com o teste muscular dentro daquilo que ele conhecia, mas como quiroprata. Ele queria entender como é que ele poderia mudar, criar, ajudar as pessoas a fazerem o movimento, mas de uma forma mais simples e para qualquer pessoa. Isso foi o que o John Tea fez. Depois que o John Tea fez isso, claro, vai simplificando, veio a escola 3-in-1 Concepts. Essa escola, ela é da Califórnia e ela teve como criador o Gordon Stocks, foi em 1976,
que se traduz, né, que se entende como base a cinesiologia aplicada, mas como uma evolução, amplificando sua atuação no nível energético, não era mais só corporal, para um nível maior, uma consciência familiar. Ele traz esse quadro que está atrás dele, que é a base, né, que são a bússola, né, que está dentro do terapeuta espetacular. Isso aí é como se fosse um caminho emocional vindo a partir de um movimento energético e da consciência familiar. O Gordon associou os seus conhecimentos ao da cinesiologia aplicada, ao da O Toque pela Saúde, né, do John Tea, e fundou a escola 3-in-1 Concepts, 3 conceitos em 1. E aí, depois que o Gordon criou o 3-in-1, né, o 3-in-1 Concept, ele manteve o 3-in-1, só que ele botou o cérebro uno, porque ele se uniu aos parceiros, o Daniel e a Candice. Onde o Gordon, ele olhava para o corpo físico, o Daniel, que também tem muita influência no barômetro comportamental, que a gente aqui do terapeuta espetacular chama de bússola comportamental e emocional. Eles três contribuíram, né, juntaram-se eles três e criaram os três juntos o 3-in-1 como mais de uma forma como está agora, que é o cérebro uno, que é o mental, o emocional e o espiritual. Entende? Então, todos os três já faleceram, né? O Gordon faleceu depois que eu acessei a escola. O Dani foi um pouquinho antes de eu acessar a escola e a Candice foi um pouquinho antes, que ela morreu. Então, os três estão falecidos. A escola ainda existe na Califórnia, mas administrada por pessoas que herdaram isso, e é uma japonesa que atua lá hoje. E eu vou explicar para vocês como é que eu ainda tenho acesso a toda a escola. Tá? Então, hoje, a escola ela é chamada 3-in-1 Cérebro Uno. E em 2001, as facilitadoras Teresa Lordelo e Selene Taumaturgo, entre outras, trouxeram da escola 3-in-1 Concept a formação de terapeutas para o Brasil. A Teresa Lordelo ainda se encontra como facilitadora dessa escola. Ela continua indo lá e ela traz, por isso que eu disse que ia falar depois, ela traz para o Brasil todas as inovações e ela faz os eventos, né, para quem fez todos os módulos com ela, porque a Selene, que foi a minha primeira facilitadora, ela só dá até o 4º módulo. Depois do 4º módulo, é uma pessoa com ensino mais avançado, que é a Teresa Lordelo, que é em São Lourenço. A Selene aqui no Brasil, aqui no Rio, e a Teresa em São Lourenço. Então, a Teresa, hoje, ela continua dando, né, facilitando os cursos dessa escola, e a Selene criou a cinesiologia quântica, conexões harmônicas. E o que é isso? Eu também fiz essa formação com a Selene, ela saiu da escola, ela tem total isenção da 3-in-1, e ela criou a cinesiologia quântica. O que ela fez? Ela, em 2010, juntou o conhecimento da escola Cérebro Uno com a constelação familiar e a física quântica e criou a escola dela, que é a cinesiologia quântica conexões harmônicas. E aí veio, depois, quem? O terapeuta espetacular, que é a cinesiologia energética. Eu juntei tudo e criei tanto a quântica, quanto a 3-in-1, quanto a medicina tradicional chinesa, como outras técnicas terapêuticas, juntei e fiz o terapeuta espetacular. Comecei fazendo o terapeuta espetacular no presencial. E depois comecei a atender no online e hoje eu estou facilitando dentro da minha escola o terapeuta espetacular. Online. O que
que é o terapeuta espetacular? Como que surgiu o terapeuta espetacular? Eu trabalhei 32 anos no mundo corporativo, 24 anos na última empresa. E nessa última empresa eu era contadora, trabalhava e atuava com planejamento estratégico e o balanço scorecard, que é uma gestão de negócio. Então eu atuava como, eu implantei esse método aqui no Brasil, que não era nem na empresa que eu trabalhava. Eu trouxe, o diretor pediu que eu buscasse, eu busquei essa técnica, que estava em muito poucas empresas aqui no Brasil, e eu busquei lá de fora e implantei nessa empresa, que é uma gestão de negócios. Tudo isso, né, a contabilidade, a terapia, a 3 em 1, tudo está dentro do terapeuta espetacular. Porque você vai entender que existe o tripé, os três pilares do terapeuta espetacular. Então eu utilizo tudo, porque a gente não deve abandonar aquilo que a gente já aprendeu. Aquilo que a gente já ganhou dinheiro, aquilo que já foi bom pra gente, eu não devo abandonar. Então eu coloco tudo dentro do terapeuta espetacular. Bem, durante esse trabalho, né, corporativo, lá com 24 anos, na empresa, antes também trabalhava como contadora na Recordata, anteriormente trabalhava como área de administração de crédito, então eu sempre fui muito na área burocrática, né, da área mais corporativa mesmo. Quando foi de 1987 a 1998, esse período inteiro, de 11 anos, foi um período muito árduo para mim. Foram muitas doenças, muitas cirurgias. Eu não conseguia fazer um projeto de vida nem profissional. Porque quando eu achava que eu ia conseguir até uma promoção na empresa, eu somatizava no meu corpo e ficava doente. E aí eram muitas cirurgias, e aí a própria empresa começa a dizer assim, não vou dar nenhum projeto para ela, porque ela já fica doente, porque era uma cirurgia por ano. E eu descobri que eu somatizava no corpo porque eu não estava vivendo a minha missão. Eu entendi isso com uma profissional, com uma médica, né, que eu estava somatizando, é uma médica, mas ela percebeu isso diante de tanta cirurgia e ela tinha um cunho mais terapêutico também, e ela percebeu que, terapêutico emocional, e ela percebeu que eu tinha uma questão para ser trabalhada. E aí ela me indicou a terapia, a medicina natural. Eu busquei vários tratamentos, como acupuntura, cromoterapia, tudo indicado por ela, e veio a paixão. Né? Veio a paixão, eu estudei, aí eu comecei a tentar entender o que é isso. Por que eu me curei? Se eu era de ciências exatas, né? Então eu comecei a estudar, estudei muito. E me tornei uma especialista na medicina chinesa. Porque eu fui para a China, estudei muito, né, a medicina chinesa, e eu fui com uma vontade de confirmar diagnóstico, haja visto que eu era contadora, então tinha as leis para me basear. Então eu queria também uma base. E eu fui buscar a pulsologia da China. Só que não deu certo. Eu não consegui dar o veredito dos meus diagnósticos, dos meus tratamentos, com a pulsologia. Até que o mestre que nos levou uma turma para a China, essa turma que eu fui, me falou do teste muscular de precisão. E eu consegui encontrar, em 2007, esse teste muscular de precisão com a Selene e com a Tereza, como eu já falei. E eu comecei a atender junto com a medicina tradicional chinesa. Eu trabalhava na empresa e atendia no consultório com a medicina tradicional chinesa e com o teste muscular. Só que eu fui pensando que eu ia aprender o teste muscular, mas eu tive uma baita de uma formação só nos primeiros 4 módulos, que são os 4 módulos, né, os primeiros 4 módulos que fez eu me tornar uma terapeuta da cinesiologia. E aí me aposentei e continuei atendendo. Continuei atendendo como terapeuta da cinesiologia. E aí veio a minha aposentadoria, em 2009. Me aposentei e comecei de 2009 a 2015 trabalhando como terapeuta. E veio uma necessidade de olhar para o futuro, porque o terapeuta ele olha muito para o passado. E aí eu comecei a olhar que não era só o passado que o cliente tem que ver, ele tem que ver também o futuro. E eu fui buscar o coaching na Abra Coaching. E aí quando chegou
estudei, né, o curso, me tornei coach, e aí em 2016 eu resolvi me tornar uma especialista em ajudar as pessoas a se apaixonarem pela aposentadoria através do coach. Atendi muitas pessoas, fiz vários projetos, mas quando chegou em 2017, eu descobri uma outra coisa. Eu era apaixonada pelo que eu fazia depois da aposentadoria, e não a aposentadoria em si. Eu precisava mostrar o que eu trabalhava depois de aposentada, que foi toda essa história que eu tenho da medicina tradicional chinesa e das escolas 3 em 1, a cinesiologia quântica e tudo mais. E aí eu criei o quê? O terapeuta espetacular. Então, o terapeuta espetacular ele foi criado dessa forma, ele tem toda uma história, que é bom você entender para você poder até fazer se divulgar, colocar seus posts na internet, porque as pessoas perguntam. Elas não querem, você não atrai o seu cliente por conta disso. Mas às vezes as pessoas perguntam, você tem que ter essa base. E você mesmo começa a ter uma segurança maior. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui essa história que tem tudo e os fundamentos dela. E o que é o terapeuta espetacular dentro da cinesiologia energética? É essa estrutura, são esses pilares. A profissão de ser um terapeuta espetacular, o profissional terapeuta espetacular e o negócio terapeuta espetacular. São 3 pilares. Aonde a profissão é você ter um método encantador, assertivo, de alto impacto, utilizando várias ou qualquer técnica terapêutica, e todo o método obedece à orientação inata do cliente. Você vai entender isso mais lá na frente. A orientação inata do cliente. E aí, depois que você tem a profissão, você tem que colocar a sua mente aberta. Você tem que ter uma mentalidade para ter um negócio. É trabalhar que você não é simplesmente uma pessoa que atende. Você tem que ser um profissional disso. Entende? Porque senão você acaba se estagnando e não evolui. O cliente, ele vem, depois ele vai, depois vem outro, e aí você vai atendendo, como foi o meu caso, e você tem que se tornar, vai melhorando a sua performance como profissional. E é isso que é um dos tripés, é um dos fundamentos, dos pilares do terapeuta espetacular. Aí depois disso, que você entende isso, depois disso não, você tem que estar fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Você tem que sair vendendo seus atendimentos. Porque se você não olha você como um profissional, você fica só na profissão, só trabalhando na profissão e não olha para, eu tenho que olhar o mercado, eu tenho que olhar isso como negócio, eu tenho que recuperar o valor que eu investi, porque senão fica, atende um cliente hoje, um cliente amanhã, não busca outros clientes. Entende? Então são os fundamentos do terapeuta espetacular, baseado na história da cinesiologia.